dia a todos e todas. A gente está começando aqui mais uma tertúlia matinal. O tema é Crescendo Historiografia para Historiografia. E primeiro eu queria agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a presença das para-historiográficas, para-historiógrafas. E quero agradecer a equipe também da tertúlia matinal pelo convite, que é uma boa oportunidade aqui a gente poder expor as pesquisas e também receber feedbacks, sugestões, né, para a gente desenvolver essa especialidade. Eu queria fazer uma breve contextualização desse tema. Essa especialidade, na verdade, eu elenquei para pesquisar desde 2006, quando eu cheguei aqui no CAEC. Então, eu cheguei no ano da fundação da Apex, eu fui uma das fundadoras, a Beth até ajudou, né, na fundação também. E nós tínhamos o objetivo de elencar uma especialidade, né, para desenvolver e para ir aos poucos desenvolvendo uma especialidade interassistencial, né, uma identidade interassistencial. E eu, então, comecei, a partir daí, a desenvolver essa especialidade da para-história. Com muito receio, porque eu sei que essa especialidade é complexa, né, como toda especialidade que estuda a questão da multidimensionalidade, em essência. Mas a forma como eu fui construindo esse raciocínio foi sempre fazendo um cotejo com a ciência atual, a história, fazendo essa interface, né, tentando desenvolver esse raciocínio para histórico. E a partir daí eu fui desenvolvendo algumas palestras, algumas atividades, enfim, que eu pudesse estar exercitando esse raciocínio e desenvolvendo a especialidade. Atualmente, eu sou voluntária da Consecutivos, e a Consecutivos é uma IC, essencialmente, né, que utiliza muito essa especialidade, basicamente em todas as suas atividades, para poder entender a questão da serexologia, né? Enfim, é uma variável importante para a gente entender a consciência ao longo do tempo. E lá a gente está desenvolvendo algumas atividades, como, por exemplo, atividades de assessorias individuais relacionadas à para-historiometria, onde a gente ajuda, por exemplo, as pessoas a aferir, né, um contexto histórico, se colocar dentro de um timeline serexológico, né, dentro de uma hipótese serexológica. E a própria escola de personalidade consecutiva, né, trabalha com essa especialidade no sentido da gente se autolocalizar no tempo. Quer dizer, estudar a questão do contexto histórico e a gente poder fazer um cotejo a partir da nossa autopesquisa, se colocando dentro dessa cronologia. É um exercício complexo, a gente exige, né, uma série de competências, exige um aprofundamento na autopesquisa, exige um aprofundamento também nos conhecimentos históricos, para a consciência conseguir levantar hipóteses de onde que ela já participou no passado. Mas, enfim, a gente está desenvolvendo, né, esse tipo de raciocínio, ajudando, né, a instrumentalizar as pessoas para que elas consigam chegar a esses levantamentos. E também tem o próprio curso relacionado à para-história pessoal, que é um curso que foi ministrado pela primeira vez no ano passado, pela Consecutivos, onde a gente ajuda justamente o aluno a criar esse raciocínio, né, historiográfico para poder se encaixar dentro desse contexto maior. Vocês receberam um material que é assim um esboço, e eu basicamente joguei ideias, né, ideias que para mim são alguns problemas de pesquisa, e se vocês me perguntarem muitas questões eu não vou saber responder, mas eu conto, né, com vocês para me ajudar a pensar e a desenvolver esse raciocínio. Então aqui nesse material eu
tem uma definologia do tema, mas ali tem duas variáveis ali, uma é questionologia e a tematologia. Eu coloquei, num primeiro momento, alguns questionamentos, que são questionamentos que permeiam, digamos assim, a minha pesquisa, que eu gostaria de desenvolver. Na verdade, eu já estou escrevendo um livro relacionado com os fundamentos da parhistória, então esses questionamentos eles estão presentes. E a questão da tematologia são alguns temas que eu considero que são temas problema, assim, para a gente aprofundar, que ainda falta, né, para a gente desenvolver. Eu acho que são temas interessantes para a gente debater hoje. Bom, então a forma como eu falei que eu raciocinei, né, para desenvolver e pensar um pouco na especialidade da parhistoriografia, e até assim, essa questão da parhistoriografia, esse termo é um termo que eu utilizo em muitos materiais, porque não para historiologia, enfim. O professor Valdo, ele sempre frisava muito a questão da grafia, né? Sempre quando eu falava com ele, ele falava, não, isso é parhistoriografia, você é parhistoriografa. Quer dizer, ele reforçava muito a questão da grafia. Então, eu procuro sempre colocar e evidenciar essa questão, e até porque se a gente pensar na história da história, a história só passa a ser história, já falei 4 vezes, a partir do momento em que surge a escrita. Então, tem essa importância, a questão da grafia para o desenvolvimento dessa especialidade. Mas como eu falei, como eu desenvolvi esse raciocínio, se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade de perguntar aqui ao longo da exposição, mas a ideia é falar um pouco assim como que eu desenvolvi esse raciocínio parhistórico, que eu parti da compreensão do que é a história propriamente dita e como ela foi construída. Tá? Se a gente pensar no período anterior do desenvolvimento da história, a sociedade humana ela se compreendia a partir dos mitos. Então, quer dizer, desde que o homem, né, passou a tentar a ter mais autoconsciência, passou a se questionar sobre a sua realidade, sobre os fenômenos, sobre o seu contexto, enfim, ele procura dar algumas explicações sobre a sua realidade. E muitas vezes, na ausência de uma explicação mais racional, parte-se por uma explicação mais relacionada a um processo mágico, a um processo mais relacionado ao processo extrafísico, enfim, ao sobrenatural. E isso tem muita associação ao processo mítico. E a questão da mitologia é algo, mesmo que não tenha um raciocínio, uma organização racional dos conhecimentos, ela é uma variável importante para a gente estudar, porque a gente passou muito tempo raciocinando na forma mitológica. Tá? Então, se a gente passou muito tempo raciocinando dessa forma, relacionando a mitos, estudá-los vai nos ajudar também a entender como, às vezes, a gente ainda tem resquícios dessa forma de pensar. Né? E tanto que a mitologia é uma variável da enciclopédia. Né? Ela é uma variável, e se a gente fizer um rastreamento, eu fiz dei um find ali na mitologia, procurei algumas relacionadas com história, tem algumas que ainda permanecem. Então, tem muitos mitos ali que a gente ainda acaba propagando ou a gente ainda acaba desenvolvendo como crença. E, então, estudá-los nos ajuda, né, a pensar nessa forma que a gente, às vezes, as explicações que às vezes a gente ainda dá, né, para a realidade. Um mito relacionado à história é o mito da imparcialidade da história. Esse é o que eu pensei, né, que tem relação para a gente debater hoje. Como que é a questão da parcialidade e imparcialidade, né? É um tema de pesquisa. E também no livro da professora Mabel, sobre o Zéfiro, né, existe uma importância grande na questão da mitologia para o estudo da acerexis, da holobiografia. Né? Então, até que ponto, e acho que isso é uma hipótese que até o professor Valdo, né, desenvolve, é a questão da equipe extrafísica inspirar, né, as pessoas a partir daquilo que elas
tinham de mundo de evidência. E se o mito ajudava, então, seja através dos mitos, né? E o mito tem um fundo de verdade, de veracidade, né? Então, acho que é válido estudar os mitos. E no livro do Zéfiro ali dá para fazer muita associação com a questão serexológica, holobiográfica, enfim. E, bom, mas a partir da antiguidade, especificamente entre os gregos, a história ela vai ganhar uma configuração, mais ou menos a configuração que a gente tem atual, né? Essa característica científica que se dá à história. Tá? Então, a partir de duas personalidades, digamos assim, de dois pesquisadores, que até ontem foi citada na tertúlia do professor Pedro, né, o Heródoto. Então, assim, na antiguidade é que se desenvolve essa preocupação em explicar de maneira mais técnica a realidade, a desenvolver um discurso histórico, um discurso relacionado ao passado. O Heródoto, ele é considerado o pai da história, por quê? Porque ele foi o primeiro a empregar a palavra no sentido de investigação, de pesquisa. Tá? Ele viveu no século V, antes da Era Comum, e ele relatou as guerras médicas, né, entre os persas e os gregos. Então, tem uma característica do Heródoto, ou uma pretensão do Heródoto de escrever uma história universal. E uma segunda personalidade, que também se atribui uma grande importância para o desenvolvimento da ciência, é o Tucídides. O Tucídides também é uma pessoa importante para o desenvolvimento da ciência, porque ele vai dar um caráter mais rigoroso, mais científico, ele vai desenvolver uma preocupação maior com a metodologia da escrita histórica. Né? Uma preocupação em relatar aquilo que de fato ocorreu. E ele pagou um preço alto por isso, ele foi exilado de Atenas justamente por dissociar suas explicações das questões relacionadas a deuses, né? Quer dizer, ele se dissociou do processo teológico, se dá para se dizer, né? Então, essas duas personalidades, elas viveram mais ou menos no mesmo período, né, no século V, antes da Era Comum, se atribui a elas essa responsabilidade, digamos assim, de pensar nessa ciência, né, de pensar na história, de desenvolver, de ter essa preocupação em registrar as ações dos homens. E os dois, de certa forma, são complementares, né? Porque o Heródoto ele teve essa pretensão de escrever a história do mundo e o Tucídides a preocupação metodológica, né? Essa rigorosidade metodológica. E se a gente avançar na linha do tempo, né? Na Idade Média, como que a história ela foi desenvolvida, como que ela foi escrita? Essa história ela está contaminada, né? Ela está influenciada por uma ideologia teológica evidente. Né? Então, é uma historiografia encharcada, né, do processo do cristianismo. O cristianismo ele teve um papel bastante relevante para a história, tanto que a cronologia ela é dividida, né, como antes e depois de Cristo. Isso se mantém até hoje. Então, no século XXI, né, o Ocidente utiliza predominantemente esse marco, né, essa divisão do tempo em antes e depois de Cristo, reconhecido pela ONU, né? Então, vincou, né, gravou, teve uma importância. Na modernidade, como que a história ela foi desenvolvida? Como a história ela é fruto do seu tempo, então aquilo que o zeitgeist, o contexto histórico, evidentemente influencia na maneira que eu vou interpretar essa realidade, isso é óbvio, né? Na modernidade, o que começam a surgir, né? O que tem como característica? Você tem
Se na Idade Média você tem a fragmentação, você tem os feudos, você tem diferentes reinados, na modernidade você tem um início da construção dos estados nacionais, né, da unificação desses estados, e isso ajuda o desenvolvimento historiográfico no sentido de ser necessário escrever histórias nacionais, de escrever histórias desses países para justamente aumentar a coesão, a unificação, para dar um sentido, uma identidade. Né? E aí a gente vai ver que a história ela tem um papel extremamente relevante, né, nesse sentido. Tem gente que acha que a história, né, é o passado, quer dizer, algo que já passou, mas, no entanto, a história ela é algo que serve para o presente. Ela serve para legitimar algo que está acontecendo hoje. Né? Então, ela tem uma função social, não só de entender a nossa realidade, mas também de justificar, de legitimar. E ela tem uma estreiteza bastante grande com o processo do poder, da política, né? Porque ajuda nesse sentido. Então, a história na modernidade vai ter essa característica. E também o desenvolvimento de novas ciências que vão ajudar na história, né? Como o estudo da heráldica, o estudo da onomástica, o estudo epigrafias, enfim, vai ter estudos de diferentes ciências que vão auxiliar no desenvolvimento da ciência. E também na modernidade vai ter uma preocupação bastante grande com a questão da crítica aos documentos, porque como esses documentos serão mais difundidos, se tem uma preocupação maior com a veracidade dessa documentação, né? O que é verdade, o que não é, o que foi forjado, enfim. Na idade contemporânea, e aí eu já vou pular para o século XIX, deixa eu colocar aqui. Já vou pular para o século XIX, você tem aí sim uma formalização da história enquanto disciplina. Né? Então, pela primeira vez, a história entra na universidade como uma disciplina. E você começa a ter o desenvolvimento mais técnico dessa ciência. O Leopold Ranke, ele é um historiador alemão. Ele vai desenvolver a historiografia, vai ter uma preocupação bastante grande com a questão metodológica, o como se escreve, como se faz história, quais seriam as fontes que seriam mais, enfim, mais legítimas de ser utilizadas para escrever história. Então ele vai se debruçar nisso. E o Leopold Ranke dizem, né, que ele tinha um busto na casa dele, bifronte, que metade era Heródoto, metade era Tucídides, né? Dando a entender que, na verdade, ele utilizava, né, dessas duas personalidades para se inspirar nesse sentido que eu falei de ter a pretensão da história universal e, ao mesmo tempo, ter a rigorosidade metodológica que o Tucídides tinha. E ele fez isso com muito primor, né? Ele conseguiu unir esses dois atributos. E ele influenciou muito os positivistas históricos. Né? O Comte era contemporâneo, né? Também no século XIX, do Ranke, e o Comte ele tinha essa preocupação de desenvolver nas ciências humanas essa rigorosidade metodológica com o objetivo de se afastar de conotações metafísicas, da subjetividade, de explicações teológicas. E aí, para se afastar disso, ele vai para um outro extremo, que é dar uma objetividade, né, maior nas ciências humanas. No caso dos positivistas históricos, como que isso vai se refletir na escrita da história, né? Você vai ter uma supervalorização dos documentos oficiais, que é uma crítica bastante atual. Quer dizer, se eu quero alcançar... Parte-se do pressuposto que a história é uma escrita baseada naquilo que é verdade. Isso já é um problema de pesquisa, né? E aonde está essa verdade? A verdade está nos documentos oficiais. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que quem fala a verdade são as autoridades, né? Então,
são as autoridades, é quem tem o poder, é que teria o poder de falar a verdade, né? Que teria a fala autorizada. Né? E esses documentos oficiais teriam uma justificativa de serem utilizados porque eu teria como depois checar essa informação, né? Eu teria como verificar aquela informação. E para os positivistas históricos, essa análise da história seria uma análise objetiva. Eu vou relatar a história dessa forma, do jeito que aconteceu, não há interpretação. Eu não estou ali para interpretar a história, e sim para falar o que de fato aconteceu. Existe uma característica da história-narração, ela é factual, ela é linear, ela é imparcial ou se propõe a ser imparcial, tá? E ela tem essa questão de que a história ela não está ali para julgar, ela só está ali para, de novo, né, contar aquilo que aconteceu. Bom, esse método vai ser criticado por alguns historiadores, por alguns pesquisadores, enfim. E uma segunda linha que surge no século XIX para contrapor, digamos assim, aos positivistas históricos, seriam os materialistas históricos. Né? Na verdade, obviamente que quem desenvolveu esse tipo de pesquisa não estava pensando nessa terminologia, né, de desenvolver um método, né? Mas o Marx e o Engels, ao desenvolver as suas pesquisas, ao tentar entender a sua realidade e ao escrever sobre essa realidade, interpretar essa realidade, acabaram que influenciando, né, uma série de pesquisadores que denominaram esse método como método materialista histórico. Para quem quer entender um pouco mais sobre esse método, eu sugiro o livro 18 Brumário do Marx. Eu tinha bastante preconceito com essa historiografia, mas ao ler essa obra a gente entende um pouco melhor o que essa obra, como que depois, né, os pesquisadores utilizaram para desenvolver as suas pesquisas. Porque na obra do 18 Brumário, o Marx ele faz uma análise da França no meio do século XIX. E ele faz uma análise do golpe do Napoleão, do Luiz Napoleão, né, do Napoleão III. E é interessante a forma como ele raciocina, porque apesar do nome se chamar, né, método materialismo histórico, o Marx ele faz uma análise da mentalidade do camponês. Então ele parte de algo imaterial, né? Então ele vai na mentalidade do camponês, nas crenças que o camponês tinha, e até eu que estou usando esse termo, não é um termo que o Marx utiliza, né? Mas basicamente ele estuda a transposição da mentalidade que o camponês tinha do Napoleão Bonaparte, eles atribuíam ao Luiz Napoleão. Então, e aí o Marx ele vai construindo esse raciocínio. Evidente que o Marx ele usa a questão de classes, né? de luta de classes, enfim. Mas essa questão de também estudar a mentalidade é algo interessante que pouco é se falado sobre esse ponto. A crítica que se faz ao materialismo histórico e essa historiografia é a questão da apologia ao processo bélico. Existe sim uma apologia à guerra, existe incitação nesse sentido, porque para os marxistas ou para esses pesquisadores, eles entendem a história como processo de evolução, né? O evolucionismo histórico. Então eles vão no raciocínio do comunismo primitivo, enfim, e a superação do capitalismo viria a partir do socialismo e comunismo. E para se chegar a isso, precisaria, né, de uma revolução. Então, nesse sentido, existe um processo anticosmoético, no meu entendimento, e isso foi bastante influenciado depois em vários estudos e pesquisas, inclusive aqui no Brasil. Né? Bom, no século XX, uma historiografia que vai se desenvolver é uma historiografia que a gente chama de história nova, relacionada à história nova. Essa historiografia ela é muito interessante para a gente pensar a questão da parahistória, é a que mais me ajuda a pensar em métodos parahistoriográficos de pesquisa. Por quê? Por duas razões. Uma é pelas fontes.
né? Então, tem várias fontes que esses pesquisadores, que esses historiadores, eles resgataram que seriam e são, para outras vertentes historiográficas, fontes marginalizadas, fontes desprezíveis, fontes de conteúdo, como diz meu professor, de vazio histórico, né? A gente teve que escutar isso. Ilegítimo, né? De anedotas, né? Curiosidade inútil, tem várias terminologias que são utilizadas para essas fontes. Mas são fontes riquíssimas para nós, porque são fontes relacionadas a milagres, a projeção, ao processo da bruxaria, que dá para a gente... que ajuda no nosso raciocínio em relação à multidimensionalidade. Quer dizer, a multidimensionalidade foi registrada na história de que forma? Se a gente quer estudar a história da multidimensionalidade, eu vou partir de temas, com certeza, marginais, de temas que a historiografia ela não dá valor. Então, essa nova historiografia, acho que a gente deve muito nesse sentido deles valorizarem essas fontes e a gente ter contato com essas informações que de outra forma ficaria mais difícil, né? Então ela foi desenvolvida no século XX, como eu falei, em 1929 foi fundada uma revista chamada a Revista dos Análises, por Marc Bloch e Lucien Febvre, dois franceses, e eles fundaram essa revista com o objetivo de publicar artigos que fossem subversivos à historiografia tradicional, né? que escrevesse, né, rompendo com essa historiografia tradicional. Quando eu falo de historiografia tradicional, estou falando de histórias de grandes homens, de grandes acontecimentos, né? Eles vão para uma linha mais micro da história, né? Inclusive essa terminologia esses historiadores utilizam, que é a microhistória. E aí eles vão, com o tempo, rompendo com esse paradigma e criando um paradigma novo, né? A Escola dos Análises, que, enfim, até tem um livro especificamente falando sobre a história dos análises, ela tem são 3 gerações de pesquisadores, de historiadores, né, que pesquisam dentro desse paradigma. E eles, de fato, romperam muito e inovaram muito dentro dessa área. Qual é a característica dessa historiografia? E aí eu queria que vocês já pensassem, né, na para-história, para a gente fazer esse exercício. A primeira é a questão da história-problema. Quer dizer, ao invés de eu simplesmente relatar a história, eu crio um problema antes. E o que é esse problema? É um incômodo que eu tenho no presente e que eu parto, então, para estudar isso, que eu parto, então, para o passado para estudar. Essa história-problema, ela também ajuda a gente a pensar na própria definição do que é história. Vocês receberam um material e a definição que eu uso tanto para a história quanto para a para-história é ciência que se dedica aos estudos dos homens ao longo do tempo. Não é o estudo do passado. Porque o passado você não consegue, o Marc Bloch ele até brinca com isso, né? Você não consegue pegar o passado e torná-lo objeto de pesquisa. Mas o objeto de pesquisa são os homens, né? São as consciências. Esse que é o objeto de pesquisa. E uma segunda variável é a questão do tempo, que a gente estava falando da cronologia, quer dizer, ao longo do tempo. Então, a história mexe com essas duas variáveis, pessoas e tempo. E essa questão da história-problema, ela problematiza uma outra questão, que além de ir contra essa questão de estudar o passado, ela, na verdade, ela até problematiza no sentido de que não existe uma história que não seja uma história do tempo presente. Que toda a história ela é contemporânea. Porque eu parto de questões para o presente para resolver problemas do presente. Então, e quando eu vou estudar história, eu estudo dentro da minha mundividência, dos meus valores, daquilo que eu acredito, enfim, eu parto do presente, né? A outra característica é a questão da inovação temática, como eu falei.
A Escola dos Análises, ela estuda tudo que diz respeito às manifestações humanas. Então, livros relacionados à história do cotidiano, à história das mulheres, porque mulher era um tema completamente marginal na historiografia. A gente brinca muito, né, nas linhas do tempo, puxa, mas só tem homem. Mas também, né, a história não deixou muitas mulheres, né, registradas. É porque elas inexistiram? Não, é porque a historiografia, ela reflete valores, né? E se o valor... e até tá num dos mitos, né, o mito da incapacidade da mulher, alguma coisa assim que eu pensei da enciclopédia, isso está expresso na historiografia. Então, a questão da inovação temática, tudo que diz respeito, né, à manifestação humana é passível de ser investigada, de ser pesquisada. Então, tem um livro interessante, que até foi o Fernando que me deu, História da Higiene no Brasil. É algo interessante. A história íntima da mulher, ou história íntima dos homens. A questão, como que eram os relacionamentos sem chuveiro, sem pasta de dente. Então, essas questões que, a princípio, iriam para um âmbito da anedota, se estuda, né, historicamente, esses assuntos que, normalmente, né, seriam negligenciados. A questão da interdisciplinaridade é uma outra característica. O Mark Bloch também tem uma expressão que ele usa, que ele diz assim, historiadores, sejam geógrafos, sejam juristas, ou seja, entrar em outras áreas para entender essas manifestações humanas. Entrar em contato, né, beber de outras fontes, beber de outras ciências, para poder aprofundar ainda mais o seu tema de pesquisa. E a questão da ampliação das fontes. Então, se para os positivistas o documento legítimo de fazer história do documento oficial, para os historiadores da Escola dos Análises, eles vão dizer o seguinte, história se faz com documentos, quando existem. Quando não existem, a gente fabrica. Né? Então, as entrevistas, elas são exemplo de uma fabricação de uma fonte. Eu não tenho uma fonte, eu crio essa fonte. A história oral é uma outra metodologia. Então, existem outras formas de você resgatar esse passado. A questão de memória é um tema interessante. Então, tudo que diz respeito a vestígio humano é passível de ser utilizado como fonte de pesquisa. Aí, pode-se questionar, né? Mas como é que eu vou confiar numa memória? Como é que eu vou confiar numa entrevista? Eu prefiro um documento oficial. Bom, mas qual a diferença? Porque o risco dessa fonte ser falsa é a mesma. O risco de ter imparcialidade, de ter parcialidade é o mesmo. O risco de ter distorções é o mesmo. Né? Até tem uma tertúlia, acho que foi com a Mabel, que a Mabel mediou sobre fonte histórica, que a gente discute bastante sobre isso, né? Que é, na verdade, um problema também para os jornalistas, né? Como que, né? A questão de fonte, né? Qual a melhor fonte para você divulgar uma informação. Então, assim, a fonte é um problema de ser pesquisado, mas, portanto, toda fonte, ela é interessante de ser avaliada a questão da rigorosidade, né, da veracidade daquela informação. Não tem uma fonte mais fiel do que outra. Dentro da Escola dos Análises, como eu falei, tem várias gerações, né, de pesquisadores. A última geração, talvez a terceira geração, tem um historiador muito interessante, que é o Carlo Ginzburg. O Carlo Ginzburg, ele tem vários livros. Aqui no Brasil, o primeiro livro que foi publicado dele foi O Queijo e os Vermes. Não foi o primeiro que ele escreveu, mas foi o primeiro a ser publicado no Brasil. Foi o livro mais lido, né? Com certeza foi um dos livros mais lidos dele, porque é um livro assim, muito interessante e ele é um exemplo de livro dessa nova historiografia. Né? Por quê? Porque nesse livro, o Carlo Ginzburg, ele trabalha com um personagem. Um personagem completamente apagado, silenciado pela história, né? Que
é um cara simples, que viveu no século XVII, um moleiro, né, um cara completamente comum, semi-analfabeto ou analfabeto funcional. E o Carlo Ginzburg, ele se depara com um documento inquisitorial, achou super interessante, ele disse, puxa, mas por que essa pessoa comum, que não foi ninguém, tem um material tão extenso aqui nesse arquivo? E ele, curioso, foi investigar e se deparou com a história, então, do Menóquio, que é um cara simples, enfim, mas que foi pego pela Inquisição, porque ele falava por aí que a vida vinha dos vermes, né? Assim como os vermes vinham do queijo, a vida se faria dessa forma, né? De uma maneira completamente diferente da forma como a igreja dizia que era. E ele começou a propagar essas ideias e ele começou a ler materiais, livros que existiam, né, que circulavam na época. Ele lia esses livros e ele interpretava de uma maneira muito distorcida da forma como o autor colocava, e ele criava a sua cosmogonia, e a igreja ficou desesperada, pegou ele várias vezes, interrogou ele várias vezes. E o que é interessante no Menóquio é que ele não tinha medo da igreja, ele só queria falar, porque ele não tinha interlocutores, ele não tinha com quem discutir as ideias sobre a vida, ele queria falar, mesmo que falar para a igreja. E ele dizia isso, eu posso falar até para o padre, chama o padre, eu quero falar para o Papa. E ele, por quê? Porque ele tinha essa inquietação sobre as questões da vida, e ele não tinha com quem falar, e ele começou a falar por aí, e aí aquilo, enfim, pegou muito mal para ele, né? No final, a igreja tortura ele, porque esse era o procedimento da Inquisição, até que ele confessasse, até que ele, na verdade, fosse desdizer aquilo que ele estava falando. Ele não fez, ele continuou reforçando as suas ideias, até que, no final, a Inquisição, enfim, né, matou ele. Mas por que essa história é interessante e por que ela se torna super importante para a historiografia? Primeiro porque um historiador, ele utiliza de fontes consideradas fontes oficiais, ele resgata a história de um cara que seria completamente esquecido pela historiografia, entra na mentalidade da época, as inquietações dessa pessoa, as inquietações, as dificuldades, a forma, o que ele lia, como ele interpretava, como que a igreja reagiu àquilo que ele pensava, e no final ele cria uma teoria fantástica sobre o processo da circularidade cultural. Quer dizer, como que uma ideia circula entre a classe burguesa e a classe subalterna da sociedade, né? Ele cria uma teoria que é fantástica, que depois se utiliza, né, em outros contextos. Então, ele tem essa genialidade e a questão e um primor em fazer da microhistória, não a microhistória por ela mesma, mas de pegar um micro e colocar num contexto macro, que ele pega esse cidadão simples, essa microhistória, e ele coloca no contexto da Inquisição, né? Dessa idade moderna que está se construindo, né? Então, é muito interessante o primor da obra. E por que eu estou falando do Carlo Ginzburg? Porque ele tem esse livro aqui, que eu sugiro para quem tem interesse em pesquisar sobre metodologia. E nesse livro, chamado Mitos, Emblemas e Sinais, tem um capítulo que ele fala sobre o paradigma indiciário, né? Ele fala sobre as raízes de um paradigma indiciário. Nesse método, ele estuda 3 personalidades, né? Ele estuda o Morelli, que é um pesquisador, ele estudou medicina na Alemanha, na Suíça, enfim, ele dava aula de anatomia. E o Morelli, ele se especializou em identificar quadros falsos. Então, assim, como era um problema, como que os historiadores da arte distinguem um quadro autêntico de um quadro falso? E o Morelli, então, se debruçou para pesquisar sobre isso. E qual é a tese dele, né? Qual é a grande contribuição do Morelli nessa área? É a questão de você ir na não obviedade.
Então, um cara que quer falsear um quadro, que quer copiar um quadro, por exemplo, ele vai copiar o quadro da Mona Lisa, aonde que ele vai se esmerar? Aonde que ele vai se dedicar mais? Ele vai se dedicar no sorriso, ele vai se especializar, né, naquilo que é mais óbvio dos quadros do Leonardo da Vinci, né? E vai negligenciar traços pouco visíveis. Por exemplo, lóbulos da orelha, a cutícula, a forma da unha, dos dedos. Né? E o Morelli começa a pesquisar justamente isso. Bom, então, para eu diferenciar um quadro do falso do verdadeiro, ele partiu para os estudos daquilo que seria mais negligenciado pelo cara que está copiando uma obra. E um segundo caso que o Carlo Ginzburg vai fazer associação é com o Freud. Né? O Freud leu o Morelli, achou fantásticas ideias do Morelli. Tem uma citação que foi pega do próprio Freud, que ele fala o quanto ele ficou, enfim, que ele ficou assim admirado por essa metodologia. E o Freud utiliza muito a questão da não obviedade, né, nos processos terapêuticos, da psicanálise, né, enfim, daquilo que está oculto, do inconsciente, daquilo que não está sendo visto, né, aos olhos nus, enfim. E a terceira personalidade que o Carlo Ginzburg vai fazer associação é com o Sherlock Holmes. Então, o Sherlock Holmes, ele é uma personalidade completamente interessante nesse sentido, porque ele tem lá uma cena do crime, né? Aconteceu um assassinato, então os policiais vão lá e eles vão olhar aquela cena do crime. Bom, aqui está a arma do crime, alguém assassinou ele, tal, horário tal. E ele entra naquela cena e ele vê um uísque. Poxa, parece a pessoa dispersa, né? Aí ele vê um uísque, aí ele vê a data do uísque. Não, esse uísque é 40, 60 anos, né, envelhecido. Pô, para o cara abrir um uísque de 60 anos, ele já começou a levantar dados, indícios, né? A arma do cara estava a gavetinha aberta, o estojo aberto. Não, mas se o cara queria se defender, não ia dar tempo do cara abrir a gavetinha, tirar de um estojo, pegar a arma, né? O assassino já estava aqui dentro. E aí o último para ele, então, né, desvendar é que ele estava com lubrificante da arma na boca. Aí ele desvenda, né? Não, o cara tentou se matar antes de matarem ele. Então, veja, esse é um exemplo daquilo que o Carlo Ginzburg traz, de você partir daquilo que está periférico, daquilo que está no entorno, daquilo que não está, às vezes, no quadro principal, né? Mas são elementos que seriam totalmente negligenciáveis, já que a cena do crime já tinha sido desvendada. Não, o cara foi assassinado, de fato foi. Mas existiam outros elementos que poderiam complexificar ainda mais a investigação. E o Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, ele estudou medicina, né? Freud, médico, o Morelli também estudou medicina, e o Carlo Ginzburg faz essa associação com o processo da semiótica na medicina. Né? Porque o médico, para fazer o diagnóstico, né, ele não tem contato necessariamente com a doença. Né? Quer dizer, o cara está gripado, ele não encosta na gripe, né? Ele não vê a gripe. Oi? Ele não vê o vírus, né? Mas, para que ele tenha contato com o diagnóstico, ele parte de determinados sinais, de determinados indícios, né? De sintomas, para então ter um diagnóstico. E aí o Carlo Ginzburg, ele vai desenvolver essa questão do raciocínio, da decifração, né? Que decifrar é um raciocínio voltado para o passado, e para a questão da adivinhação, que é uma questão voltada para o futuro, a questão do prognóstico. Né? Então, pegando a tertúlia do Pedro ontem, né? Quer dizer, se a pessoa tem determinados hábitos de vida, eu posso fazer um prognóstico que no futuro aquela pessoa pode ter um comprometimento com a sua memória, enfim.
Eu achei muito interessante essa questão de passado e futuro como uma questão da mesma matriz de raciocínio, né? Tem a mesma forma de raciocinar. O processo intelectual é o mesmo, né? A competência é a mesma, que é você se apropriar de determinados elementos para você ou decifrar esse passado ou você fazer um prognóstico do futuro. Tá? E a questão da parhistória, ela é, como vocês têm aí no material de vocês, né, a definição, ela é uma ciência dedicada aos estudos da consciência ao longo do tempo, né, inserida em diferentes contextos, épocas, locais, características, levando em consideração aspectos multidimensionais e serexológicos. Então, para eu fazer uma pesquisa parhistórica, quais as competências necessárias para isso? Uma das questões que eu vejo é não tem como eu fazer uma dissidência da história. Isso é um ponto, né? Eu vou me apropriar dessa ciência, tá? E fazer um cotejo com aquilo que está acontecendo no extrafísico. Quer dizer, o que tem de parafato e fato que eu posso explicar a minha realidade? Como que eu faço essas investigações, essas análises? Por exemplo, um parafato, algo que aconteça no extrafísico e que tem repercussão no intrafísico, como que eu avalio isso? Ou ao contrário, como que eu avalio um fato que tenha repercussão num parafato? Exemplo, a Cognópolis aqui, que de repente, todo o trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente ajuda no desenvolvimento de uma Comunex, né, no interlúdio. Então, como que esse estudo, né, da parhistória pode ser feito fazendo esse link, né, do intrafísico com o extrafísico, esse casamento com essas questões. Gente, eu abro aí para vocês ajudarem com as contribuições, com os questionamentos. Acho que eu falei até demais. Quem tem dúvida aí no material? O que vocês podem contribuir para a pesquisa? Milena, eu acho... o que você estava falando aí desses últimos questionamentos, como que você avalia, né, como você vê essas questões dos parafatos. Eu acho que quando a gente trata de parafato, a gente não tem o nível de certeza do que a gente está trabalhando é relativamente baixo, né? Então, eu penso que a gente tem que trabalhar sempre com essa abordagem aí que você colocou de indícios, né, para ir construindo uma verdade relativa a respeito dessas hipóteses, vai se construindo aos poucos, assim. Tem que ser um processo bem cuidadoso nesse sentido. Uhum. Quer dizer, eu citei o exemplo do Carlo Ginzburg, né? Porque no Histórias Noturnas, que é um outro livro que ele tem, ele passou anos coletando material, anos. E ele no próprio livro Histórias Noturnas, ele comenta que ele não sabia o que ele ia fazer com esse material, que ele coletava, e ele não sabia o que fazer, ele não tinha, né, onde desenvolver, né? E às vezes a gente tem uma ansiedade, bom, eu tô com esse fato, parece que eu tenho que fazer algo com essa informação, né? Então eu vejo que o acúmulo de material, o acúmulo de fontes. Veja, uma obra, por exemplo, que eu acho primorosa é o Homo Sapiens Reurbanizatus. É uma obra, assim, fantástica. E se a gente pensar, o professor Valdo levou quantos anos acumulando material, acumulando cosmograma, né, para chegar na hipótese da questão da reurbanização. E que a gente pode considerar até um livro de parhistória, porque ele faz isso, ele coleta fontes, né,
quase 1/3 do livro são referências, né, bibliográficas, são referências, né, de cosmogramas, enfim. Quer dizer, ele parte de fatos para levantar uma hipótese de um parafato que tem repercussão, né, aqui no intrafísico. E então isso que você falou é muito importante, assim, a gente ter essa tranquilidade de coletar informações, de pensar, de avaliar, até certo ponto, de arriscar, né, de expor aquela pesquisa, depois volta atrás. Uma certa ousadia, né? Eu até coloquei aqui na citaciologia, e eu quero fazer uma retificação, que na verdade quando eu coloco ali, eu coloquei aqui uma citação do professor Valdo, do Homo sapiens reurbanizatus, que eu achei interessante para a gente pensar nessas questões de fonte e de interpretação. Então ali diz o seguinte, né? Todo fato exige uma interpretação. Então veja, o fato pelo fato ele não explica nada, né? Eu tenho que me debruçar sobre aquele fato, dar uma interpretação, analisar. Toda interpretação lúcida de alguém deriva de opinião pessoal. Então, ele está falando da questão até disso que a gente falou, né, no início, da mundividência, dos valores, né, da bagagem intelectual que o pesquisador tem. Depois, a opinião pessoal do pesquisador sério busca os textos, consenso lógico e definições coerentes. Então, veja, ele está colocando já que lá no Homo sapiens reurbanizatus, ele diz assim, olha, isso daqui é uma pesquisa que eu fiz, mas está passível, né, de ter algum equívoco. Mas eu me baseei nesses textos, né, nesses fatos. E depois eu complemento, que é aqui que eu queria retificar. Lógico que eu não quero retificar a citação do Valdo, mas a minha. Que eu falo assim, desse modo não há como alcançar uma verdade histórica. Na verdade, isso daqui foi mais uma provocação, mas eu repararia colocando que, na verdade, a gente pode se apropriar de verdades parciais, de verdades provisórias, de acúmulos de verdades. Né? A verdade relativa, exatamente. Não tem, eu só queria complementar que, assim, quando a gente tem essas, para construir uma verdade relativa para histórica, a gente tem que ter, eu penso que precisa ter uma diversidade de fontes e uma diversidade de tipos de fonte diferente. Então, por exemplo, uma coisa são fatos descritos no jornal que estão me indicando algo do extrafísico, mas só fatos escritos no jornal que indicam, talvez seja uma pesquisa pobre, por mais que você tenha lá 1.000, 2.000, 100.000. Se você não junta com outro tipo de fonte, por exemplo, de autoparapsiquismo, de heteroparapsiquismo, fenômeno de algumas pessoas estão percebendo aquela questão, sincronicidades, etc. Esses tipos de fontes que a gente pode utilizar empobrece, de certa forma, a pesquisa. Quando se ataca o problema de vários ângulos diferentes, aí eu acho que você forma uma verdade relativa, um consenso relativo para historiográfico, que ele pode ser mais consistente, mais amplo, mais duradouro. Perfeito. E até para os estudos, por exemplo, holobiográficos, né? Serexológicos, os estudos que a gente está fazendo. Por exemplo, você vai estudar uma biografia. O ideal é você pegar várias biografias daquela personalidade. Porque a gente sabe que, às vezes, o biógrafo, ele pode estar sendo parcial, pode estar sendo patrocinado pela empresa que, né, o cara banca. Enfim, tem várias facetas, ou não, ou às vezes você pega pesquisadores que utilizaram diferentes fontes. Então, eu acho perfeita a tua fala, quer dizer, a maneira como a gente tem de buscar uma pesquisa mais madura na área da parahistória seria usar diferentes fontes, de diferentes naturezas.
Perfeito. Porque você consegue calçar, né, o máximo possível a pesquisa para ela chegar o mais próximo dessa verdade, né? Dessa verdade que a gente estava falando. Por mais, se ela é provisória ou não, enfim, mas você está calçando. E, complementando, precisa ver no conjunto da obra, né, qual que é a coerência disso, a consistência, a força de cada fato ou parafato coletado tem para você reforçar aquela hipótese ou não, né? Sim. E trabalhar em cima disso. Beleza. Eu estou aqui pensando, à medida que você foi falando, Milena, sobre o paradigma consciencial, né? E um paralelo com o processo do viés da própria autopesquisa, que também entra nisso que ele está falando, né? Então, a gente faz pesquisa da gente. E, às vezes, esse interesse ou a intenção do pesquisador vai contribuir com o viés. Então, por exemplo, quando a gente faz essa pesquisa pessoal, né, esse viés, essa depuração do viés, ou seja, eu estou ansioso para saber quem eu fui, ou eu quero, né, juntar pontas em cima de alguma compreensão maior de alguma questão que eu quero enfrentar da minha reciclagem, ou então eu quero assistir a algum determinado grupo que eu sei que eu tenho, né, relação. Esses diferentes e mais N outros tipos, você acha que isso influencia nessa pesquisa histórica? Você acha que o que seria o ideal, né, do ponto de vista do próprio pesquisador, para ele diminuir essa questão desse viés, entendeu? Dessa forçação de barra, às vezes, essa tendência de, né, buscar. Por outro lado, a tendência também diz, né, da gente. Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do viés do pesquisador independente, né? Que não tenha um financiamento, mas tem as próprias questões pessoais da gente, né? Perfeito. Isso acontece. E como você falou, a gente está aqui implantando um paradigma novo, né? E o bom é que a gente está numa comunidade, o bom é que aqui a gente tem instâncias de publicação e instâncias que a gente tem a oportunidade de ter feedback, né? E porque a escrita, quando a gente escreve, fica muito evidente, né, a forma como a gente pensa e raciocina. Quer dizer, na hora que eu peguei o texto e eu vi que eu coloquei não existe verdade histórica, aqui já mostra o meu temperamento, o meu viés, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente olha, a gente vê ali que está muito daquilo que tem relação com o nosso passado. Isso de fato acontece. E o fato da gente também fazer uma leitura, porque da mesma maneira que você faz uma leitura da tua realidade, é a maneira que você vai escrever, vai pesquisar e vai se debruçar. É a mesma forma, né? Você não muda de consciência quando você passa a pesquisar essa realidade, né? Aí, para fazer uma profilaxia disso, eu vejo que o melhor é a gente se expor, porque aí você tem condições de ter esse feedback e você faz os ajustes, diferentemente da academia. Porque da academia, você meio que tem que se formatar a um determinado referencial, a um determinado colegiado, enfim, você tem que se ajustar. Então, você não sabe muito bem quem é você, quem é, né, o grupo, enfim. Aqui a gente tem condições de deixar mais claro, né, o nosso passado. Às vezes, na escrita fica claras as bandeiras, né, que a gente defende, os grupos. E aí, ali é interessante a gente pensar para fazer as reciclagens, né? Mas com certeza tem. Inclusive, eu uso, por exemplo, o Carlo Ginzburg na aula de Escola de Personalidade Consecutiva para levantar a hipótese da escrita dele. Quer dizer, por que ele escolheu esse tema? Por que ele pesquisou anos sobre isso? Qual é a relação da história pessoal dele com o tema? Não, e ele é interessante porque ele é espontâneo, né? A gente, pelo menos, a gente não sabe, eu não sei se você tem essa informação, ele tem interesse de estudar quem ele foi no passado? Você sabe se ele tem alguma informação sobre isso, sobre Seriex ou não? Não. Então, isso é interessante, porque ele é muito espontâneo. Então, os temas que ele escolhe, né?
Então, essa questão também anotei aqui, o interesse do pesquisador, do historiador, né, os temas que ele seleciona para estudar, né, são muito indicativos, né, do Mas ele, assim, ó, ele chega muito próximo, não é? desse questionamento, ele chega muito próximo, porque tem um outro livro dele chamado Rastros, qual é, Lu? Os fios e os rastros. Deu um branco mental agora. Os fios e os rastros. Nesse livro ele fala, ele justamente tem um capítulo que ele fala do porquê que ele escolheu esse tema de pesquisa. E aí dá para a gente fazer uma comparação com a gente, né? Bom, por que eu escolhi esse tema de pesquisa, né? O que fez com que eu me incomodasse ou que gerasse curiosidade? O que me levou, né? E ele faz esse questionamento, porque o Carlo Ginzburg, ele pesquisa muito sobre feitiçaria. Feitiçaria é um tema completamente marginal para historiografia, né? É um tema periférico, é um tema que na época dele de academia já era considerado um tema muito marginal. E ele diz o seguinte: eu queria pesquisar sobre feitiçaria, mas eu não sabia o que era. Eu fui no dicionário, fiquei com aquela curiosidade, né, em pesquisar sobre o tema. Num primeiro momento ele forçou a barra, ele criou um projeto de pesquisa sobre feitiçaria e alguma coisa relacionada à luta de classes, que agora não vou me lembrar. E, quer dizer, para tentar encaixar, né, o tema que ele queria dentro da academia, né. E aí tem uma hora que ele diz assim, o seguinte, que o viés que ele pesquisa de feitiçaria é o viés da perseguição, né? E ele diz assim, mas por que eu me dediquei tanto tempo, por que eu escolhi esse tema, enfim, e até que um colega dele de trabalho fala, né, de uma maneira despretensiosa para ele, você pesquisa esse tema porque você é judeu. Isso, eu lembro desse tema. Cara, por que ele falou? Aí ele fez uma análise, né, puxa, a minha família foi perseguida, né? Chegou bem na hora, um judeu. É a segunda sincronicidade de hoje, né? Registra na Para-História. A primeira, não sei se vocês não notaram, né? Mas a gente não tem relógio. E a questão da paracronologia, né, tem a ver com a para-história. Mas, e aí ele começa a fazer uma reflexão sobre os pais, né? O pai dele foi perseguido, o pai dele, enfim, era envolvido com política, e faz uma análise da mãe, pensa um pouco assim nas anedotas que contavam na infância, relacionada com a bruxaria. Então ele começa a fazer um estudo histórico da sua vida, digamos assim, e essa relação com o tema de pesquisa. E, enfim, daí fica claro para a gente pensar em hipóteses serexológicas, né, do porquê que ele se dedicou tanto tempo a esse tema, como judeu, o judeu foi muito perseguido, a família política também, o pai dele chegou até morrer na prisão. E também chega um momento que também a gente pode fazer essa reflexão do público-alvo interassistencial, né? Quer dizer, quem são as pessoas que procuram Carlo Ginzburg? Então tem um vídeo dele no YouTube, do Fronteiras do Pensamento, que ele conta a história de uma moça que entrou em contato com ele, né, mandou um e-mail dizendo que nasceu com pelico, que ela então tinha... como que é o nome? Não é catalepsia? Epilepsia. Que ela tinha epilepsia. A epilepsia ela tem muita relação com a questão da feitiçaria, da bruxaria, enfim, tem muitos relatos nesse sentido. E ela tinha epilepsia, e aí escreve para ele, e ela diz que lê um livro dele relacionado com os benandantes, que eram pessoas que saíam fora do corpo, e lá tinha um caso, né, de uma moça que tinha a epilepsia. Enfim, ela conta isso para ele. Ela conta que um anjo falou com ela.
Aí a reflexão que eu fiz é assim, por que ele tem que escutar isso? Por que ele recebeu esse e-mail de uma pessoa que acha que o anjo falou com ela e que ela sai fora do corpo e que ela nasceu, sabe? Por que ele tem que receber esse e-mail? Porque ele escreveu, ele se dedicou sobre isso. Esse público vai aparecer para ele. Né? As pessoas vão procurá-lo querendo ter uma explicação sobre os seus fenômenos. Milena, sobre isso, eu acho que ele foi um dos responsáveis por conseguir abrir a biblioteca do Vaticano para fazer pesquisa. Exatamente. Então, eu acho que aí tem um ponto importante. Eu não sei de que lado que ele estava antes. Eu até não sei se ele era um pouco da Inquisição, ele está se retratando com relação a isso. Aí é a hipótese que a gente levanta na escola. Porque isso foi uma grande coisa que ele conseguiu. E você vê que ele usa muitas fontes inquisitoriais e tal. Então, acho que isso aí é um dado importante nessa análise do processo dele, né, holobiográfico. E tem uma fala dele que eu acho interessante, que ele diz o seguinte, ela pergunta para ele, né, mas você acredita naquilo que eu estou falando? Ele diz, eu não acredito em anjo, mas eu acredito naquilo que você está falando. Isso está muito claro na escrita dele, que quando ele escreve, isso estou falando de um livro chamado Andarilhos do Bem, quando ele escreve sobre o fenômeno, ele escreve sem apriorismo, ele não faz um julgamento daquele fenômeno. Você fica até na dúvida, mas ele acredita nisso ou não? Você fica na dúvida, porque ele não faz um julgamento, ele não está dizendo assim, essa pessoa teve um delírio e disse que saiu fora do corpo. Ele não usa a palavra. Quando ele faz julgamento, ele faz em relação aos inquisidores. Então, dá para a gente pensar nessa questão da bandeira hoje dele, né? E o que ele fez no passado, fazendo esse raciocínio da holocarmologia, né? Da lei de causa e efeito. E se a gente pensar, né, na fase em que ele está, até que ponto não é uma recomposição dele, né, em relação ao passado. Agora, uma coisa também que eu fiquei pensando aqui, um paradoxo do processo do registro histórico, né? Com todos os problemas, o peso da Inquisição, querendo ou não, se isso não tivesse ficado registrado nem lá, esse povo ficaria mais anônimo ainda, né? Então, esses fatos que ele cita, esses eventos, ficaram registrados lá e, de alguma forma, esse povo está sendo lembrado historicamente, está podendo haver uma pesquisa, né? Então, é bastante paradoxal, com o passar do tempo, né, como é que fica esse registro. Então, por mais que a igreja tenha tido lá o peso, todo esse passivo, né, essa interprisão forte com relação a esse povo, mas se não fosse o registro mínimo, né, será que a gente teria como saber desses detalhes, dessas questões? É o que a gente fala do Júlio César, né, que o Júlio César foi a pessoa que mais deixou escritos sobre os celtas. Né? Então, não é essa a questão, sim, né? Sim. A questão é do processo do registro, né? Então, você começou falando sobre a questão dos poderosos, né? Que são quem registram, né? Quem detém o poder de passar informação, né? Exatamente. Mas, então, esse exemplo é mais ou menos da linha que você perguntou, que a análise histórica ela contém ali dados autobiográficos, né? Nem que seja na questão do tema e comprometimento em relação ao passado com aquele tema. Milena, aqui. Eu acho que o historiador também tem um papel de fazer uma retratação do passado de um grupo, de uma personalidade. E eu imagino, né, que essas personalidades que foram colocadas de um modo maldoso, às vezes não com a verdade do momento, que elas devem ficar com essa demanda extrafisicamente. E inclusive, elas devem se conectar com os historiadores no sentido de ter uma retratação daquilo que foi dito, que na verdade não era bem assim, naquela época não tinha a metodologia e tal. Como lidar
com estas intrusões ou ajudas, colaborações dessas consciências que estiveram naquele palco, naquele cenário, no momento, né? E agora elas ficam esperando para ver o que o historiador vai escrever a respeito, né? Parece que tem uma plateia, e aí que umas querem atrapalhar, outras querem serem, né, retratadas, querem colaborar. Então, assim, acho que, falando de para-história, esse é um elemento que é sério, né, e que a gente tem que saber lidar com isso, né? Você, não sei o que você tem a respeito, se existe alguma técnica, né? Perfeito. Eu acho que no início eu falei que a questão da história, ela tem muita associação com poder, né? Então, para você legitimar, né, o passado, ele ajuda nesse sentido. Então, tem também uma escrita do Eric Hobsbawm que ele diz assim: eu achava que era só os físicos nucleares que poderiam, né, prejudicar as pessoas. Mas o historiador, ele tem a mesma capacidade, né? Porque não é à toa que, por exemplo, o Fernando Baez, ele fala muito no livro dele, né, de Memoricídio, a história da destruição dos livros, que quando você quer dominar um povo, a primeira coisa que você faz é acabar com a memória daquele povo. E você reescreve uma outra história. Você coloca novos elementos mnemônicos naquele local, né? Então, a história, ela não é neutra, né? Ela não é algo despretensiosa, muito pelo contrário, ela tem um poder muito grande. Então, em governos, por exemplo, ditatoriais, a primeira coisa que se mexe em matriz curricular nas escolas, mexe com material didático, né? Reescreve a história. Tem um termo também interessante que o Eric Hobsbawm usa, ele diz assim: bom, se não tem uma história que te satisfaça, você cria uma, né? Você recria. Então, a pessoa que escreve, ela tem uma responsabilidade grande, porque ela está falando baseada em testemunhos e que ela pode selecionar conforme os seus interesses. E a história, ela pode ser escrita de N maneiras, com N versões. Por isso que a gente tem que ter um cuidado e uma responsabilidade grande, como o Daibert estava falando, de você fazer a associação com diferentes fontes, para você calçar bem a sua pesquisa, aquilo que você está escrevendo, escutar diferentes testemunhos, para não correr o risco de escrever, né, às vezes, uma história distorcida. Então, assim, se a intenção do historiador era escrever com todos os recursos que ele tinha naquele período, mesmo que seja uma história abreviada, se a intenção, eu acho que é positiva, não causa tanto, eu acho que, malefício ali no processo kármico dele, né? Agora, existe muita má intenção. Então, o processo da interprisão fica mais evidente, né? E tem a questão das bandeiras mesmo, que daí você estava falando, por exemplo, se eu participei lá da Revolução Francesa, né, e escrevo sobre a Revolução, eu tenho um viés, né? Se eu fui de um determinado grupo ou de outro, essa história, ela será contada de maneira completamente diferente, né, conforme o lado que eu elegi. Ô, Milena, dentro dessa... Você quer complementar, Paty? Não, eu só queria perguntar assim, especificamente sobre as consciências que estão ali, e elas meio que ficam te instigando a contar a história delas. Uhum. Né? Então, assim, como saber o que é da consciência, sabe? Saber... não, isso aqui é uma colocação extrafísica. O que é correto? Eu vou atrás de fontes, se ela está falando a verdade, deve ter uma fonte. Eu vou atrás de fontes que tentam elucidar aquilo lá. Como usar esse parapsiquismo, escutando, vamos dizer, as informações de personalidades que estavam lá, sabe? Então, assim, acho que talvez isso possa contribuir, porque aí a pessoa vai atrás de uma fonte que ainda não está clara, que não foi encontrada, mas que existe, eu não sei.
Acho que a primeira coisa que você perguntou, a questão da demanda, né? Quer dizer, se existe demanda para o historiador de escrever, acho que não tem certo ou errado. Eu acho que o pesquisador vai ter que avaliar se é o caso, né, dele entrar. Imagino que as consexes, elas não vão solicitar algo se aquele pesquisador ele não tem relação com aquele tema, mas isso não o obriga a escrever sobre aquilo se não for do interesse dele nessa vida, se não for prioridade. Então vai muito, né, cada caso é um caso. A questão das fontes, disso que você falou, de uma fonte às vezes que não foi ainda pesquisada, né, uma fonte escondida, silenciada, enfim, acho que é interessante a gente pensar de novo eu volto à questão do Carlo Ginzburg, porque como eu li muito ele recentemente, eu estou mais influenciada por ele. Mas ele tem uma metodologia, que talvez a Cristiane Ferraro aí que está mais pensando nessa metodologia dele para a escrita, né, da tese, ele tem uma metodologia bem simples, né, Cris? É assim, né? Os fatos orientam a pesquisa. Que é mais ou menos a nossa metodologia, né? Quer dizer, o Carlo Ginzburg, ele não parte de um problema, de uma hipótese, ele meio que, usando a nossa terminologia, ele mesmo que vai na sincronicidade dos fatos, né, daquilo que está acontecendo. E as coisas acontecem para ele, né? Se a gente pensar na nossa autopesquisa, se eu quero investigar sobre o meu passado, se eu desconheço, por uma questão óbvia do restringimento consciencial, eu tenho que partir dessas não obviedades, né? Desses indícios, desses sinais, das sincronicidades, né? De algo que está no meu entorno. E aí a questão do parapsiquismo ele se torna importante, né? De você se atentar aos detalhes, nas minúcias, naquilo que você não estava esperando, porque dali você vai começar, de repente, a coletar dados, né, relacionados a essa indagação, né? Quer dizer, a pesquisa é por aí ou não, como que eu faço, qual a fonte, porque às vezes, não raro o pesquisador relata aqui, que de repente viajou, aí encontrou uma fonte, aí viu alguma coisa. E aí, a partir dessa experiência, o pesquisador, então, se dá conta de determinados dados que ele não tinha contemplado e ali escoa para uma pesquisa interessante dentro daquela área, né? Então, talvez a gente mesclar, né, essa questão de saber utilizar, né, esse princípio dos fatos orientando a pesquisa, não no sentido de acomodação, mas de se atentar mais às questões parapsíquicas. Não sei se respondeu. Eu acho que dentro aí dessa demanda extrafísica, eu fico tentando também entender a demanda extrafísica, né? Como é que chega até nós determinado nome que você vê que, na verdade, não só chegou até nós, né? Tem várias pessoas pesquisando aquele mesmo nome. Eu vejo que tem uma necessidade de se falar sobre aquele tema ou se trazer à tona aquela personalidade ou aquele assunto que está ali pipocando em várias pessoas, meio que está tentando achar uma porta para dar vazão e, de fato, sei lá, expor de novo aquela história que eu penso que não deve ter sido exposta da maneira mais clara ou mais fidedigna aos fatos que aconteceram lá no passado. Então, e aí eu me pergunto, quanto é uma consciex tentando dar vazão a um processo, enfim, buscando algum veículo, né, algum de nós para expor, porque eu vejo dentro lá da Consecutivos, isso é uma coisa meio recorrente. Quando uma pessoa começa a pesquisar uma personalidade, às vezes tem várias pessoas que chegaram naquela mesma personalidade. Eu acho curioso olhar essa demanda extrafísica. Então, na escola agora, no último módulo, como vieram várias pessoas pesquisando cortesã, esse tema estava em voga, esse assunto estava precisando ser dito, né? Eu fico querendo entender o outro lado, né? O lado extrafísico dessa demanda.
É bem por aí, pode ser uma demanda extrafísica mesmo, não necessariamente às vezes aquela personalidade tem a ver, né, com quem acessou, mas ali está no entorno, né? Isso acontece direto na dinâmica, por exemplo, aparecer várias vezes um nome de uma personalidade, né? Então, às vezes ali ela está sendo evocada, talvez ela esteja no extrafísico sendo evocada, talvez o grupo, talvez aquela pessoa chamou o grupo que tinha relação, né? E também, dependendo do tema, às vezes a gente tem mais maturidade para lidar com esse tema, né? Que eram temas tabus, não sei, estou levantando aqui hipóteses, né? Mas para a gente pensar nesses diferentes papéis que a gente exerceu ao longo da história, né? Muitas vezes a gente nem dá oportunidade para o parapsiquismo se manifestar, eu já bloqueio por um apriorismo, né? Não, isso daqui eu não admito, então, por mais que eu tenha experiência, eu vou negar, né? E isso, de fato, acontece bastante, a gente vê isso, né? Mas, como você falou, acho que tem que levantar variáveis, eu não sei se existe uma causa só, né? Acho que é isso, pode ser a consexa assistida, pode ser, quem sabe, uma personalidade aqui ressomada, aí teria que levantar, ou grupo, né? Enfim. Se a gente pegar essa questão, né, o quanto de elementos para-historiográficos vão acontecendo e que a gente consegue decodificar, né, que eu estava pensando antes da questão da relação que você fez da história com a microhistória, né, que a historiografia moderna traz essa questão da microhistória e tudo mais. E aí, fazendo um paralelo da para-história com a, não sei se poderia dizer, mas para microhistória, né? Então, a gente, enquanto elemento, enquanto a gente está fazendo a pesquisa, as evocações, as questões que vão acontecendo ao longo da pesquisa, sendo um elemento de para-história, né? Que tanto a gente pode ter captado algum evento extrafísico que interferiu para que a gente captou e começou a estudar, né? Eu pensei nisso enquanto você estava falando do Reurbanizados. Ou o contrário, a partir também da nossa pesquisa, isso né, levantar questões extrafísicas que isso, de alguma maneira, né, se comunica. Então, eu fiquei pensando nisso, essa questão do nosso papel, né, enquanto mini peça, nesse movimento histórico, né, que a gente vai vivenciando e que muitas vezes a gente não tem lucidez disso, né? Eu fiquei com isso enquanto análise, né, para entender até os movimentos, porque, por exemplo, tem a questão da temática, mas um movimento também que me chamou muita atenção, se não me engano, esse mês. Tem uma personalidade aqui que lá atrás, na noite de gala, veio à tona, mas de uma maneira tímida, e de repente numa assessoria essa personalidade voltou como uma possibilidade de personalidade-chave para uma pessoa estudar. E aí, de repente, eu recebo um texto de um cara da Socin que já esteve aqui, mas que não é, né, conscienciólogo nem nada, que vai participar de um congresso, de um evento sobre ciência, e ele escolhe essa personalidade representando a mulher na ciência, sabe, assim, e que eu falei, nossa, que curioso, né, assim, os movimentos, então, entender como é que essas temáticas elas vão pegando as pessoas em diferentes contextos, em diferentes países, momentos, e que o quanto isso pode ser uma evidência, né, dentro da história da pesquisa, né, a partir de indícios, o quanto isso pode ser um indício de que tem alguma coisa acontecendo com essa personalidade, com essa teia que ela representa, né? Então, não é bem uma pergunta, mas é uma indagação, assim, né, Legal. E a gente vê muito isso, né, Lu, nos cursos da consecutivos, quando a gente vai trabalhar com determinado contexto, é meio que, eu não sei, vou fazer uma analogia, né, mas é como se fosse um vespeiro, né, a gente mexe aqui e repercute lá, né, e
Eu me lembro do curso lá dos Estados Unidos, de apresentar aquele mapa dos índios. Né? Eu me lembro disso. E quando eu apresentei aquilo, assim, eu coloquei um mapa dos Estados Unidos, mas um mapa antes da colonização, com a representação dos vários indígenas, né? Das várias tribos, com os nomes. Eu me lembro de ver aqueles nomes, aquilo dava uma repercussão e é como se extrafisicamente aquele grupo, aqueles grupos tivessem assim felizes de estarem sendo representados, de estarem sendo resgatados, de estarem sendo contemplados, né? Então você mexe aqui, às vezes de uma maneira despretensiosa, claro que a gente sabe que faz assistência, enfim, mas a gente não sabe ainda em que nível, como que você mexe, né? Então isso ocorre demais, né? Mexe no intrafísico e repercute no extrafísico e a gente não sabe qual é a dimensão disso, né? Milena, do lado de cá, Cristiane. Então, tem 2 comentários aqui, né? Um, já que você tocou no meu nome em relação à pesquisa que eu estou fazendo sobre a migração da comunidade conscienciológica aqui em Foz. Eu tenho procurado realmente usar essa questão dos fatos orientam a pesquisa, então, procurado ficar muito aberta às sugestões e o que vem vindo dos orientadores que vem me ajudando, porque mais de eu tenho tido contribuições de pessoas bem diferentes e tem sido muito positivo, e cada um contribui de uma forma e eu tenho procurado agregar as sugestões que cada um vem dando na minha pesquisa. Estou aberta, como se... acho que isso aqui é importante para a pesquisa, acho legal, pensa sobre isso. E aí eu vou pensar, ok, vamos lá, vamos se debruçar sobre essa frente, né? Então, eu tenho procurado realmente fazer dessa forma, mas tenho procurado também me aprofundar na metodologia da microhistória, porque é uma das metodologias que eu, utilizando, ou, digamos, a espinha dorsal, assim, né, do trabalho. Mas ainda me sinto insegura, né? Porque é muita coisa para ler, muita coisa para entender e acho que a daqui nem sempre a gente se sente segura, a metodologia daqui que dirá uma metodologia nova num doutorado interdisciplinar, que você, né, se mete a cara de vir de outra área para uma área que não é a sua, para poder entender e escrever naquela linha. Então, realmente não é fácil, mas a gente está tentando aí seguir as orientações. Agora, um outro aspecto que eu queria ressaltar, você falou do Homo sapiens reurbanizatus, né? Então, como a gente vivenciou isso aí lá dentro do Holociclo, né, com a escrita do professor Valdo do Homo sapiens reurbanizatus, né, muitos voluntários. Então, eu queria ressaltar alguns pontos que me chamaram a atenção para a gente ficar atento para as nossas pesquisas, que hoje é uma preocupação minha com a ciência conscienciologia, a continuidade da ciência conscienciologia, né? Então, acho que um dos aspectos que me chamou muita atenção foi o trabalho em equipe. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive e tenho no Holociclo é a questão do trabalho em equipe. Então, a gente não faz nada lá sem ter, no mínimo, 2 pessoas trabalhando em alguma área, né? Então, a questão dos fichadores, dos revisores, dos digitadores, né? Eu estou vendo o Everton aqui, né? Todo aquele trabalho diário, né? Um revisa, o outro ficha, o outro digita. E era uma máquina, uma indústria de produção de fontes bibliográficas, né? Para coletar milhares, na verdade, de fontes para conseguir colocar nesse tratado que foi o Reurbanizatus e o Pacíficos. Então, eu acho que esse é o segundo aspecto. Milhares de fontes, são realmente em torno de 5.000 fontes, não só de periódicos, mas de livros, de artigos também. Então, eu acho que essa riqueza desse conjunto de dados, né? E eu me recordo do professor Valdo comentar muito a questão da importância de que, como os nossos assuntos são muito subjetivos, né, para a maioria da sociedade, que é materialista, quanto mais a gente conseguisse colocar evidências físicas, materiais, para dali levantar as hipóteses, melhor seria o entendimento ao longo do tempo. Que a gente não teria essa compreensão imediata, mas que, ao longo do tempo, isso vai ajudar a consolidar a ciência. Por quê? Porque é inegável que você, depois de coletar milhares de fontes e apresentar, no mínimo, a pessoa que lê, ela pode não concordar com a hipótese da teoria da reumanização extrafísica, mas ela tem que desconfiar de que alguma coisa está acontecendo, porque não tem como ela ir contra milhares de fatos. Então, isso era uma coisa que o professor Valdo chamava muita atenção, né? Da gente ter o cuidado nas nossas pesquisas, de fazer essa pesquisa exaustiva de busca de dados, de fontes, fontes diferentes, como o Daibert comentou, para que fique registrado, olha, eu
me esforcei com uma variedade, uma quantidade diferente de fontes para mostrar que tem alguma coisa acontecendo. A minha explicação é essa. Se essa é a verdade, cada um que busque por si, né? Vá sair do corpo e verificar, né? Era mais ou menos essa a ideia do professor Valdo. Então, penso assim, até para a gente fazer a continuidade das especialidades da conscienciologia, eu acho que é interessante a gente pensar sempre em grupo, em equipe e trabalhar com muitas fontes, trabalhar com essa pesquisa e o registro de muitas fontes. E outra coisa também que eu fiquei pensando, lembrando das nossas discussões no Círculo Mental Somático, eu me recordo que teve um círculo que a gente teve a presença do Thomas Hardy, né, que escreveu sobre os judeus. E eu me lembro que o professor Valdo comentou que ele escreveu esse livro sobre os judeus e ele foi para a baratrosfera. E o professor Valdo, na época, comentou a importância da gente saber o que escrever, como escrever, a responsabilidade sobre a escrita. E eu fico pensando hoje, a gente, com o paradigma consciencial, com esse nível de consciencialidade que a gente já tem, é muito difícil alguém escrever. Nós escrevemos alguma coisa e a gente não tem um posicionamento pessoal diante daquilo. Eu acho que se nós não tivermos um posicionamento pessoal diante daquilo, vai ficar a dever, vai ficar uma omissão no seu livro, né? Então, não só um posicionamento diante do tema que você está colocando, né, mas um posicionamento sobre o ponto de vista do paradigma consciencial. Porque não tem como você dizer hoje que você não sabia da multiexistencialidade, da multidimensionalidade. Talvez numa vida no século XIX, o livro que você escreveu, você tivesse esse atenuante, porque você, em tese, não sei, talvez não soubesse da multidimensionalidade. E aí não escreveu sobre isso no seu livro, não teve esse posicionamento pessoal. Mas hoje, eu acho que para a gente seguir na para-história, é importante a gente não só descrever fatos, escrever sobre os fatos, analisar os fatos, ter um posicionamento pessoal perante o que você está analisando e colocar esse posicionamento também no paradigma consciencial, quer dizer, esse assunto multidimensionalmente. O que significa isso? Né? Porque essa autoconsciencialidade ela já está presente. Então, eu penso que o livro, ao longo dos séculos, ele tem essa avaliação diante desse nível de consciencialidade que você já tinha, né? Isso está lá registrado na parte da holomemória, né? Na holobiografia. Então, eu vejo muito essa importância, que é um grande diferencial da historiografia para a historiografia. Eu acho que é esse. Eu acho que é super rico. Isso, a questão da multidimensionalidade, né? Vivenciada, né? Queria fazer um comentário também sobre o assunto do Homo sapiens urbanizados. O professor Valdo, até onde se sabe, ele jamais teve dúvidas sobre a urbanização. Então, ele fez todo esse trabalho para, digamos assim, fundamentar. E ele lançou como uma teoria, embora para ele não tinha nada de teoria. Então, foi um método e que ele, penso, que nos presenteou com esse método, né? Embora ele tenha feito isso também, e principalmente para consolidar a ciência. Mas, então, ele tinha certeza, ele sabia, ele participou. Ele esteve lá presencialmente, mas ele se cercou, então, desses milhares de fatos para mostrar as evidências da para-história na história. Então, como a para-história é uma história que acontece em outra dimensão, né, nós teremos que lançar mão, principalmente, dos recursos parapsíquicos, né? Então, tem a projeção, tem a retrocognição e tem os contatos, né, com as consciex para que nós possamos nos atualizar, porque é algo dinâmico, né, como está se falando aqui. A história está acontecendo e ela está sofrendo a influência, influenciando a para-história, né? Hoje aqui nós estamos vivendo um momento histórico e para-histórico, né? Então, esse evento está acontecendo também vislumbrado, presenciado e com a participação de consciências em outras dimensões, né? Então, isso é dinâmico. Então, nós precisamos, né, seguindo, né, essa metodologia que o professor Valdo expôs exaustivamente para nós, nos cercarmos de evidências históricas, né, presentes desses fatos, para, de alguma maneira, nós alcançarmos ou complementarmos as nossas vivências parapsíquicas e, assim, digamos, preenchermos as lacunas e desvendarmos a para-história. Eu, quando vim para cá hoje, estava querendo assim, ver, né, o que você ia falar e que nós iríamos falar sobre os métodos, né, de contato com a para-história.
né? Então, eu acho que é bem isso, né? Existem essas possibilidades que só o parapsiquismo nos dá, mas essa consequência da para-história na história e vice-versa, através dos fatos, eu acho que isso aí é um dos métodos mais, digamos assim, mais eficientes de complemento à nossa vivência parapsíquica, porque muitas vezes nós temos a certeza íntima do parafato, né? Inclusive com retrocognições e tudo mais, mas isso, pelo menos na minha experiência, é mais exceção do que a regra. Então, o exame da história, e quando eu digo história, às vezes, para mim mesmo, parece que é uma coisa do passado, mas é a história presente, né? A história agora, essa história é que ela é riquíssima, né? E aí é o que você falou que é super importante, é que nós buscarmos entender o presente de forma completa, não é? Que é vermos tudo que está, não só o que está na frente, o principal, o evidente, mas nos cercarmos de todos os detalhes, né? Que isso também foi, né, outro aspecto bem ressaltado pelo professor Valdo, né? O detalhismo, a exaustividade, tentar entender a cena completa, porque muitas vezes o fato principal, o evento principal, ele está na periferia, né? Não é aquilo que se mostra mais evidente. Isso. Eu queria trazer a questão só da acepção da questão da para-história, né? A definição aqui que eu coloquei na folha da para-historiografia, eu coloquei que é a ciência dedicada aos estudos da consciência ao longo do tempo, inserida em diferentes contextos, épocas, locais, características, levando em consideração aspectos multidimensionais e sexológicos. Então, essa acepção aqui é estudar a história do ponto de vista multidimensional. Para mim, é para a história. Estou problematizando, né? A gente pode entender, e a segunda acepção poderia ser a para-história, que é a história do extrafísico, né? Mas, na impossibilidade de eu estudar a história do extrafísico, eu estou trazendo essa questão de estudar os fatos do ponto de vista multidimensional. Aí eu estou considerando que é para a história. Então, aí é bem isso que você falou, por exemplo. O que está acontecendo hoje que teve repercussão extrafísico? Ou a influência do parafato no contexto intrafísico, né? Isso eu estou considerando para a história. E aí? Porque eu não vejo uma dissociação, entendeu? Porque dá a entender que eu poderia abrir mão da história e ficar somente com a para-história. E eu entendo a para-história englobando a história. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Agora, poderíamos dizer que existe uma para-história acontecendo. Isso. Né? Eu acho que são duas acepções. Eu acho que elas são super complementares. Isso. Né? Porque existe uma para-história acontecendo, não necessariamente influenciando essa dimensão aqui, onde nós estamos. Né? Ou, enfim. Eu acho esse assunto da dicotomia entre história e para-história bem intrigante. Né? Assim, ajuda aí, Nada. Acho bem intrigante. Eu penso que, para a gente, paradoxalmente, o elemento que mais ajuda a entender a para-história é a história. Né? Então, assim, no sentido de que, como nós investigamos aqui, ou como nós vimos a partir de vários testemunhos, não só do professor Valdo, mas de uma série de conscienciólogos ou pesquisadores, né? Enfim, as suas experiências e tudo mais. Então, a influência da dimensão extrafísica, ou a influência da história extrafísica, da para-história, enfim, no nosso presente, na nossa realidade intrafísica, é muito maior do que efetivamente nós conseguimos ser conscientes. Vamos dizer assim, nós não temos a consciência, mas nós presumimos, né, pelas experiências, por experiências e pelas experiências do professor Valdo, enfim, que é muito maior, né? E talvez justamente uma das dificuldades para que a gente consiga ser mais consciente disso seja essa dicotomia, né? Seja de fato insistir nessa separação, né, entre uma coisa e outra. Então,
eu penso que uma das maneiras, né, na metodologia, não sei bem como colocar isso, mas se nós nos tornamos mais conscientes, nós temos mais evidências sucessivas, né, através das sincronicidades ou da sequência de fatos encadeados, vamos dizer assim, de que há influência extrafísica naquelas realidades históricas que estão se fazendo, ou na história que está sendo feita agora, nesse momento, né? Então, eu vejo que um dos nossos desafios é construir essa compreensão, né, a partir, evidentemente, das pesquisas, né? Ou construir circunstâncias metodológicas ou indicadores, evidências, né, metodológicas que possam contribuir para que a gente, aplicando essas metodologias de uma forma mais organizada e sistematizada, consiga validar essa hipótese metodológica, se assim a gente pode dizer. Né? Queria colocar rapidamente uma coisa que eu vejo que seria importante também nós vermos essa questão das dimensões. Então, até estava comentando outro dia que eu acho que é algo didático nosso, eu penso que há um didatismo quando se fala intrafísico e extrafísico. Isso. Né? Então, se nós extrapolarmos isso, vermos isso de maneira mais, digamos, mais real, né? Não tão didática, nós vamos ver que, de certa forma, não há como separar. Nós vivemos multidimensionalmente, nós vivemos sempre sobre a influência das várias dimensões. Então, não existe, nós podemos dizer que não existe... Também vou expor, né? Dizer que não existe uma história e uma para-história. Existe uma história. Existe uma para-história. Ou uma para-história. existe uma sequência de fatos ocorrendo em várias dimensões, uma influência mútua. Perfeito. Né? Então, até que ponto nós estamos sendo didáticos, que é importante, mas não podemos, digamos assim, deixar de lado a essência, né, dessa realidade que nós estamos tentando investigar e por isso nós separamos didaticamente. Eu separei didaticamente justamente para isso, né, para diferenciar. Mas quando eu raciocino, a palavra para-história, para mim, representa múltiplas dimensões. Então, eu não menosprezo o fato ou um contexto histórico. Entende? Por quê? Porque um contexto histórico pode me levar para a baratrosfera, entende? Então, para mim, é uma coisa só. O fato histórico ele está com toda enfim, sabendo que o meu parapsiquismo está restringido, né? Que eu ainda tenho limitações na questão multidimensional. Mas quando eu penso na questão da para-história, eu penso nessas múltiplas dimensões e nessas múltiplas influências. Só ressaltando que nesse aspecto de que nos fatos, né, ou nas ocorrências históricas aqui, existe a influência da para-história ou a influência do que está acontecendo no extrafísico, eu acho que isso funciona na reciprocidade também do mesmo jeito. Quer dizer, à medida em que você aqui, se você aqui compreende ou interpreta equivocadamente, vamos dizer assim, você mexe na direção, certo? Por exemplo, se os amparadores interferem para que você inspire em alguma coisa e na sua interpretação essa inspiração tomou um caminho que não é o caminho mais reto ou direto que foi aquela inspiração, ok? Mudou a rota lá também, né? Da interferência ou da intervenção, ou enfim, vai de haver aí como acontece com as coisas de uma maneira geral, né? Se a gente não pode atuar de um jeito, a gente atua do jeito que dá. Vamos dizer assim. Então, Vai dar tempo? O que tem me vindo bastante? Cris e Mabel. Os rastros que a gente está deixando e como que a gente vai escrever isso. Então, dando um exemplo, história para história e tudo mais. A própria Aracê. Muito pouca gente sabe que logo quando começamos, antes de começar a Aracê, quando a gente começou aqui o CAEC, eu cheguei para o Valdo e eu queria, de toda forma, eu queria vender lá a Aracê para a gente poder ajudar aqui. E o Valdo não deixou de jeito nenhum. Parou aquilo, não queria nem ouvir. E a gente não entendia por quê. Lá pelas tantas, quando foi pelo ano 2000, 1990 e pouco, a gente ainda estava aqui em pleno, construindo ali embaixo, a Holotec e tudo mais, o Valdo chega e dá um start para a gente começar
lá a Aracê. No momento eu não entendi. No primeiro momento até eu me revoltei. Está louco, a gente está trabalhando aqui, vamos começar a Aracê. E qual o motivo? Por que a gente vai para lá? Um fim de mundo daquele? Não tem nem estrada, não tem nada. Às vezes a pessoa pensa ao contrário, né? Como a gente tinha alguma coisa lá, queria fazer. Não, a gente não queria, não entendia por quê. Passou-se muito tempo, só anos depois que a gente já tinha construído o Aracê, é que a gente foi entender, e que aí ele colocou para a gente. O que acontecia lá? Lá tinha colônia japonesa, alemã e italiana. Aí é que ele colocou todo o comprometimento daquele pessoal que estava lá, a relação daquilo com a Segunda Guerra Mundial. E olha só, não foi um serenário, foram 3. Um exagero. Por que 3? Mas nós também não entendíamos, a gente simplesmente fazia. Mas se a gente tivesse esse entendimento, era diferente. Agora a gente já tem esse entendimento, que não era simplesmente um lugar qualquer. Aquilo tinha um contexto, tem alguma coisa. Isso vai ficar lá para quem estudar isso, como colocar isso, né? Isso é importante. Aí a mesma coisa, vem África. Antes de vir à África, para quem vivia aqui, o Valdo começou, vamos dizer assim, implicar comigo sobre judeu, porque eu não me sentia judia, não tinha nada a ver. E bateu naquela... Eu não entendia também. Me obrigou, entre aspas, a estudar e dar um curso de judeu quando eu não entendia nada. Mas como eu tinha que dar o curso, eu fui obrigada a ler e entrar na história. Não que eu hoje seja uma entendida daquilo ali, mas aquilo eu acho que aí abriu... acho que nós devemos vir com algum tipo de, sei lá, de defesa, ou do que for, não é o momento daquilo se abrir, né? Mas se eu não tivesse estudado isso, eu não ia estar começando a entender o quê? A África, porque quando ele mandou para a África, o que aconteceu na África? Gente, nada demais. Além do que, só chega judeu perto de mim. Aqui não chegava ninguém. Lá ninguém sabe de nada. Então, o advogado é judeu, o outro amigo que você conhece é judeu, o outro que não sei, tudo vai chegando e você vai mapeando. Só pedacinhos, para a gente entender. Aí, lá pelas tantas, acho que muito pouca gente sabe, agora nós fomos parar em Portugal. Porque agora não tem mais um Valdo para orientar a gente vai para em Portugal. O que nós estamos fazendo em Portugal? 16 dias andando de cabo a rabo em Portugal, assim, às cegas. Mas o que começa a vir? Se eu não tivesse estudado os judeus, ou agora eu já sinto, então eu já sentia extrafisicamente toda a parte do judeu naquelas coisas que a gente estava trabalhando lá, entende? E aí, quando você está lá em Portugal, cego ainda, o que começa a vir? Aí começa a vir algumas coisas, por exemplo, de Marquês de Pombal, que a gente nunca... Só que a gente volta e o que a gente precisa? Estudar, entrar na história dele, para poder entender por que a gente está em Portugal, qual que é a ligação disso com a África. É uma loucura, gente. A gente não vai conseguir mais, no nosso caso, assim, de estar trabalhando, fazendo alguma coisa ali, se a gente não parar para estudar isso. Não dá mais para a gente viver sem ter todo esse... Aí o extrafísico é Marquês de Pombal, o extrafísico são os judeus, o físico está ali, você está vendo, e você tem que juntar todas essas pontas. Não dá para fazer isso mais sem história. Não tem como. Aí você estuda um pouquinho, aí, de repente, você acerta numa coisinha ali, sente as sinaléticas, aí você aumenta, vai aprofundando, quer dizer, bem profundo. Eu gostaria que a gente hoje conseguisse ter um grupo assim, sabe, que eu não sei nem aonde ir, gente, a gente ainda está tateando, hein? Não dá. Veja bem, isso não é a nossa especialidade, mas a gente precisa da especialidade da historiografia para a gente conseguir andar. Ajudaria muito se a gente tivesse assessoria disso. Está acontecendo isso, gente. Como é que a gente faz? O que vocês podem orientar? Grace, a professora Milena Mascarenhas, ela dá assessoria de para-história lá na Consecutivos. Ela é especialista nisso, né, Milena? Não, o que eu ia falar, assim, que o que a Grace está colocando é um resumo, né, de alguns elementos que a gente trabalhou aqui de manhã, né? Quer dizer,
Várias coisas que a Grace foi falando mostra as não obviedades, né, daquilo que não era visto, daquilo que não era contemplado e que, enfim, num primeiro momento, né, tivesse ali um dedo de amparador intrafísico, mas o ideal é que a gente vá aprendendo, né, a como que na prática a gente faz essa leitura que está no nosso entorno, né, esses sinais, essas sincronicidades, para que a gente contemple na nossa proexis, né, que eu acho que é mais ou menos isso que eles estão fazendo. E deixo a sugestão para quem tiver interesse para conhecer a Consecutivos, ela tem as assessorias técnicas, né, de diferentes especialidades. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de se situar no tempo e no espaço. O Mnemociclo, que são essas assessorias individuais, trabalha especificamente com a paragenética, temperamento, trafora, grupo karmometria. Aí, Grace, entra a questão da assessoria das viagens internacionais, que eu acho que pode te dar muitas ideias, e também da parahistoriometria, que é justamente fazer a aferição, né? Colocar num timeline esses elementos que você trouxe. Acho que a Consecutivas ela está num nível de maturidade em relação à metodologia que vale a pena ser aproveitada. Mas chamar a atenção, assim, pelo menos para mim, valeu muito ter feito o curso de pesquisa da parahistória pessoal, que eu acho que também é uma ferramenta bem interessante. Que a gente vai ter uma segunda versão em setembro, só não me lembro a data. Não, mas é mas só quem procurar, tiver interesse, mas, assim, nos são ferramentas que ajudam dentro disso, né? Mas vai ter a segunda versão do curso agora em setembro. Pessoal, e antes da gente fechar, a gente vai pedir uma salva de palmas para a professora Milena, que é aniversário dela hoje. Obrigada, gente. Super agradeço a participação de vocês, gostei do debate e quero convidá-los para a próxima tertúlia matinal, que vai ser no dia 1º de julho, aspectos do elogio cosmoético, especialidade cosmoeticologia, a pesquisadora professora Adriana Lopes. Ok? Fica o convite. Obrigada e um bom domingo para todos.